Pelo menos 2/3 das ISTs são as uretrites. Tá? As uretrites, as famosas a gonorreia e a clamídia. Tá? Então, são doenças que são praticamente exclusivas da relação sexual, principalmente com penetração. Então, são bactérias que entram pela entrada é ótimo, né? Elas entram na uretra, né? Mas o que eu queria dizer é que a porta de entrada delas é a uretra, tá? Ou seja, a camisinha protege 100% dessas doenças. Não são todas as doenças sexuais que são protegidas 100% pela camisinha. Por exemplo, o HPV, o uso da camisinha evita 70% só da HPV. Mas a uretrite, por exemplo, a gonorreia, a clamídia, são doenças que dependem dessa... Quando você tem uma barreira, você já não tem essa doença. Então, são doenças que dão ardência para urinar e secreção, tá? Então, a gonorreia dá uma secreção muito forte, gema de ovo, e que arde demais. O paciente não aguenta ficar 2 dias com a infecção, que ele vai atrás do médico. Já a clamídia, sai uma secreçãozinha clara, arde um pouquinho e o paciente é capaz de ficar até 30 dias sem procurar o médico, porque ele acha que é uma secreçãozinha tal, enfim, parece clara de ovo, sabe? A mulher também tem esse sintoma desses corrimentos, assim? Ela pode ter corrimento, o problema é que a maioria das mulheres tem poucos sintomas, elas nem percebem que elas estão com a doença, né? Então elas são mais transmissoras. E quando elas têm um corrimento, aquilo lá pode ser confundido com período menstrual, pode ser confundido com cândida, e assim ela vai transmitindo. Ela não tem aquela ardência, porque a bactéria não aparece na uretra, ela aparece na vagina. Mas uma ardência na vulva, por exemplo, pode ser um indício de alguma doença sexualmente? Até pode, Fê, mas não é tão difícil você fazer diagnóstico. O ginecologista não tem grandes dificuldades quando ele colhe a secreção vaginal e manda para exame. Tá? O urologista ele acaba tratando muito mais pelo sintoma do que por você colher e mandar para o laboratório. Tem pouquíssimas doenças que fazem o homem do nada, de uma hora para outra, começar a urinar com ardência, sair secreção, e ainda contar uma história que teve uma relação sexual desprotegida há pouco tempo, né? Então, pela história, você mata diagnóstico fácil. A clamídia, ela tem uma questão de que, às vezes, os pacientes têm contato sexual 20 dias antes, 30 dias antes, e o gonococo, né, que causa gonorreia, é mais rápido. Tem 3 dias, 5 dias, o paciente já pode estar apresentando sintoma. Tanto gonorreia quanto clamídia, o tratamento é com antibiótico, né? Bactéria a gente trata com antibiótico. E são tratamentos rápidos, tá? A clamídia a gente trata com dose única de antibiótico e a gonorreia antigamente era com dose única, mas começou a ter muitos casos e daí muita resistência. Hoje a gente trata com 7 dias, mas de qualquer forma são tratamentos simples, e tem muitos pacientes que ficam um tempão passando para um monte de gente em vez de tratar.